Boa noite. Olá, começando mais uma live. Esperando aí. Já estamos ao vivo, aguardando aí os primeiros a aparecer. Em seguida, a gente já começa com o nosso papo, nosso assunto de hoje. Bem-vindos. Quem vai chegando, vai dando oi. Como é que vocês estão? Hum. Esse domingo, que eu tô com a impressão que hoje não está mais tão frio, mas pode ser só a minha impressão. Como é que tá, pessoal? Tudo bem? Estou bem feliz aí com a participação de vocês, feliz com o tanto de carinho que eu recebi ontem pelo meu aniversário. Muitos de vocês me deram um oi pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Messenger. Nossa, foi uma lindeza, Verinha. Aí, ai, as gurias ainda me apareceram aqui na frente, passaram aqui na frente de casa, me senti assim o máximo. Fiquei muito, muito, muito feliz, com tanto carinho. Mesmo em épocas assim de distanciamento, é possível, né, a gente manifestar afetividade. Muito legal, muito legal. Muito, muito, estou muito agradecida, assim, gratidão. Foi muito legal. E vocês já tinham ouvido falar sobre esse assunto que eu coloquei aqui? Quem viu a chamada, né? Na nossa live de hoje, movimento de amor interrompido. Quem é que já ouviu falar isso, esse nome? Já ouviram falar sobre esse assunto? Tem, é um assunto. Olha, Verinha, foi muito bom, é verdade. Eu amei ver vocês aqui na frente. Foi muito legal. Muito, muito. Me senti muito feliz mesmo. Então, já ouviram falar sobre esse assunto, movimento de amor interrompido? É um assunto bastante recorrente dentro das constelações. Não é um assunto tratado só em constelações, mas é um assunto bastante que aparece muito. E aí, à medida que a gente for conversando sobre isso, vocês vão percebendo, né? E por que eu resolvi falar disso? Eu nem ia falar sobre isso. Oi, Simone. Ah, já ouvi falar, óbvio, né? A Simone também, né? Tem formação de constelação, já ouviu falar. Quem trabalha em constelação já ouviu falar bastante. Quem já participou de constelação, então não sei, nem todo mundo tenha ouvido falar o nome, mas é algo que a gente vê, né? Não é um movimento típico de constelação, mas ele é um movimento muito interessante. Por que eu resolvi falar nisso? Porque eu coloquei a historinha, né, do meu nascimento ontem ali, vocês já teve muitos comentários, né? O pessoal gostou da história. E não vou contar ela toda aqui, né? Vou contar rapidamente, porque é o típico caso de movimento interrompido, né? É o típico caso de movimento interrompido, história clássica, classicamente tratado dentro dos livros do Bert Hellinger, né? É o exemplo típico. Então, é o meu exemplo, né? Oi, Vitor! Gratidão, meu querido, pelos desejos aí de felicidade, de luz, aí direto de Canela, né? Até aqui. Então, gente, vocês perceberam ali, eu contei a história, né? Quando eu nasci, eu fiquei 21 dias, então, no hospital, na incubadora, completamente afastada de pai e mãe, né? Completamente afastada. Nasci pequenininha, né? Um ratinho, como o pessoal falava. Então, o que acontece? Quando um bebê nasce e acontece uma situação dessa, esse é o exemplo típico na obra do Bert, né? Acontece uma situação dessa, de ficar tanto tempo longe dos pais, né? Principalmente da mãe,
há o que se chama de movimento interrompido, movimento do amor interrompido, porque tem um fluxo do amor, né? E esse fluxo ele se interrompe quando se perde esse contato inicial. O que para a gente chegar nisso, vamos ir um pouquinho antes. O movimento interrompido, ele sempre é um trauma que pode acontecer lá no começo da infância. É sempre algo que aconteceu bem no começo da nossa infância, qualquer um, e que pode acontecer na infância dos nossos filhos, né, dos nossos sobrinhos, enfim, das crianças, qualquer criança. Quando a gente é gerado, né, pai e mãe, aquele material biológico e começa aquela explosão de células se multiplicando, nós somos todinho pai e mãe, né? A gente é eles. E, na verdade, a gente continua sendo sempre eles. E aí a gente fica aquele tempo durante a gestação dentro da barriga da mãe numa situação simbiótica, de fusão. Tanto que quando um bebê nasce, ele demora muito, né? Ele demora muito para perceber-se como individualidade. Durante muito tempo, o bebê entende que ele e a mãe são um só. Tem até um videozinho esses dias que eu vi aí rolando pelas redes sociais que fala sobre o parto psíquico do bebê, né? Que é bem legal. E eu não lembro exatamente com que idade isso se dá, mas ele vai aos pouquinhos percebendo. Então, a criança humana, ela é completamente dependente de pai e mãe, cuidadores, né? Alguém, um elemento adulto que lhe garanta a sobrevivência. E a gente tem essas figuras parentais, né? Por isso que a gente sempre fala ali de pai e mãe. A constelação trata muito disso. E o movimento interrompido é esse trauma que aconteceu. A criança precisou muito, né? Ela saiu, ela estava nessa fase simbiótica, né? E ela precisava de mais da presença, da atenção, do cuidado. E isso não aconteceu. Não necessariamente porque o pai e a mãe não quiseram. Pode ser, né? Mas normalmente é como a pessoa percebeu isso, a criança percebeu. E para um bebê, essa sensação é uma sensação de desespero tão grande que isso chega a beirar quase um sentimento de morte, né? Eu vou morrer. É algo assustador. E aí o que acontece? Né? Ele tenta várias vezes conseguir a atenção, né? Ter de volta aquela segurança. Só que ela não vem. E ele tenta e se desespera e sente isso, e isso gera o que a gente chama de trauma. É um trauma para a criatura. E aí, o que ela faz? Ela desiste. Ela entende que não é possível conseguir. Então, ela desiste completamente disso. Desiste completamente deles, do pai e da mãe, principalmente da mãe no início, né? Então, quando acontece uma separação precoce, e isso pode ser por várias razões. Eu dei esse exemplo meu, que eu coloquei ontem, porque é o exemplo clássico da criança, do bebê que fica na incubadora e não tem acesso. Mas pode ser uma hospitalização da mãe, pode ser uma outra situação qualquer, precisou fazer uma viagem longa, qualquer situação em que a criança se sinta sem a segurança. É uma sensação de abandono que não tem nada a ver com o afeto que os pais dão para ela, não tem nada a ver com o cuidado que ela esteja recebendo. Ela pode até estar sendo bem cuidada, muito bem cuidada, às vezes fica com o avô, no caso no hospital, com toda, né, a atenção que é possível, mas é uma sensação interna. Estou só, não posso contar com aquelas figuras que são tudo para mim. Vocês percebem? Não sei se eu estou conseguindo ser clara. E isso acontece muitas vezes, em muitas outras situações. Essa é o exemplo mais grave, assim, mais claro de explicar, mais fácil de dizer. Mas às vezes a gente percebe hoje em dia, né? Tem aquelas teorias fantásticas, né? De deixar a criança dormindo sozinha.
E a gente às vezes cai nessa porque é muito fácil e tem muitos cientistas que apontam que esse é o melhor caminho. E realmente é super eficiente a gente deixar a criança chorando sozinha no quarto para ela aprender a dormir sozinha. Vai conseguir. Mas o preço pago qual é? O preço pago por isso é a desistência da criança dos seus pais. Porque o que que acontece? Eu choro, 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 choro. Não tenho acolhimento. Isso acontece uma noite. Tudo bem. Na outra noite eu vou chorar, 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 chorar. Não vai ter acolhimento. Eu vou chorar um pouco menos. Não veio. Aí na terceira noite eu vou chorar de novo. Menos. E eu vou desistir. Até que chega um momento que a criança desiste internamente. E aquilo é tão doloroso que tu não quer mais fazer esse movimento em direção aos pais. Vocês percebem? É um trauma que gera. E não é só por causa disso. Tem N razões, tem vários motivos, várias situações que geram o movimento interrompido, que pode ser em direção à mãe, pode ser em direção ao pai e pode ser em direção a ambos. Refazer esse movimento é a chave para conseguir restabelecer o fluxo do amor. Refazer esse movimento não é simples. E eu posso falar de cadeira, de escola, porque eu tive esse movimento, né? E conheço muita gente que tem. E muitas pessoas que têm e que não percebem que tem. Muitas de crianças que a gente percebe que tem. Quando tu identifica, por exemplo, que uma criança tem um movimento interrompido, os pais chegam em casa, ela tá brincando, né? E ela não para de brincar. Ela não corre em direção aos pais. Ela desistiu deles. Ela não se importa mais se eles chegam ou se eles não chegam. Não interessa. Eu sigo na minha. Esse é um sintoma clássico da criança com movimento interrompido. E existem outros. E o adulto com movimento interrompido, quais são as consequências na vida adulta desse movimento interrompido em direção aos pais? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar aí. Se quiser fazer alguma observação, pode perguntar. E eu vou dar algumas explicações, algumas coisas que eu vivi, porque a gente tem mais, daí, né, percebe-se coisas. Mas para a gente perceber exatamente, só mesmo com alguém que tenha esse entendimento da coisa, né? O que a gente percebe no adulto com o movimento interrompido, né? É um trauma infantil. Esse adulto tem dificuldade nas suas relações. Ele não vai confiar nas pessoas. É um adulto que ele pode até ser funcional. A gente observa assim, ó, o adulto aparentemente tem boas relações, ele se dá com todo mundo, mas ele não abre o seu coração. Ele não abre o seu coração para ninguém. Ali a pessoa não vai chegar. Por quê? Porque esse mesmo movimento interrompido que eu tenho em direção ao meu pai e à minha mãe, eu vou levar isso para minha vida adulta. Porque se eu chegar, eu posso me machucar. E é uma dor. Aquilo doeu, eu não quero mais sentir. Vocês percebem como é sério o movimento interrompido? A pessoa vai se afastar. Quando ela perceber que tem alguma possibilidade de estar desenvolvendo um sentimento maior, ela vai saindo fora. Ela vai se protegendo. Né? São pessoas extremamente competentes. Né? Por quê? Porque elas desenvolveram habilidades. Elas fazem sozinhas. Elas não precisam de ninguém. São pessoas que vão fazer. Né? Elas, mas ao mesmo tempo, elas têm grande dificuldade em continuar as coisas. Elas desistem com muita facilidade, porque vai que eu me machuco, né? Mas não é uma coisa consciente. Né? Então, pessoas às vezes começam um curso e desistem, né? Ela não consegue continuar, né? Abandona seus próprios sonhos, então tu tem muita vontade de fazer uma coisa, tu não faz,
né? E um exemplo, parece bobo, né? Agora que eu vou dar um exemplo muito típico, né? E eu tenho muito a agradecer ao meu marido, que me ajudou muito nisso. Quando foi o momento de fazer o curso de constelação, eu tinha muita vontade de fazer. A minha primeira formação de constelação, uma vontade louca de fazer, né? Mas qualquer coisa era motivo para eu não ir fazer. Tanto que o Regis foi fazer primeiro, porque eu não vi tudo, pesquisei tudo, mas larguei, né? E aí, quando chegou a vez, me inscrevi, tava com tudo certinho. Aí, no dia, mala pronta, porque tinha que ir para Santa Maria, no dia a Esther ficou doente, né? Aí, a Esther ficou doente no dia. E aí eu levei ela no médico de tarde, e o ônibus saía no final da tarde. E aí eu pensei, pronto, agora não vou mesmo, né? Não vou fazer esse curso, paciência. O marido chegou no médico, né? E pegou com a minha mala no carro. E assim, eu peguei a menina, né? E cheguei pra ele, olha, tem que comprar isso, aquilo, não sei o quê, nós vamos lá na farmácia comprar. Ele me olhou e me disse assim, não, agora nós vamos pra rodoviária e tu vai ir fazer teu curso. E praticamente me enfiou dentro do ônibus e eu fui pensando assim, que péssima mãe, eu não devia ter ido, né? E foi um empurrão fantástico que ele me deu, porque eu não iria. E ele ficou, e ele é o pai, então, estava super bem cuidada com ele, olha como a gente precisa confiar, né? Então, mas esse é um exemplo bobo, um exemplo muito bobo, entre várias outras coisas, né? A pessoa é uma pessoa solitária. Sabe aquela história do Chapeuzinho Vermelho, aquela partezinha da música ali, ó? Pela estrada fora, vou bem sozinha. Ela vai indo, ela pode estabelecer relações. Ela vai ter familiares, ela vai ter amigos que ela vai gostar, mas internamente ela é uma pessoa solitária. Ela se sente solitária. Ela não pode entregar o seu coração porque ela tem a certeza que não vai dar certo. Tá tudo a perigo, né? Ela vai ter muita dificuldade de confiar nos relacionamentos, né? Vai ter muitas desistências, como a gente falou, né? São pessoas ativas e funcionais, às vezes elas têm dificuldade de reconhecer que elas têm o suficiente. Alguma coisa está faltando, parece, às vezes nem que seja uma coisa por dentro faltando. Claro, falta, falta completar o movimento, né? E elas não podem se entregar, elas têm dificuldade nessa conexão com o outro, né? Às vezes tem até algum sucesso em algumas áreas da vida, né? Seja a área financeira, fica muito difícil identificar o motivo, né, desse sentimento. A Aldinha está perguntando quando ela levava os afilhados para a escola chorando se ela causou trauma. Não, Aldinha, não causou trauma. Esse negócio o movimento interrompido quando a criança não vai ser um dia de falta, não. É uma constância. A pessoa passou muito tempo, vários dias e não tinha. Então, por exemplo, não é assim, tive que sair a trabalho, passei 2, 3 dias. Não, se tu voltou, deu a segurança, se quando foi o cuidador que ficou reconhece a importância, fala, né, remete ao aquele pai, aquela mãe que está ausente, tem aquele respeito pela figura, né? Mas às vezes a gente tem funções em que há o desrespeito pela figura, né? Isso agrava o sentimento de abandono quando há o desrespeito pela figura parental, né? Então, várias outras coisas, né? E aí, isso é um trauma, não é um momento, não é um. São várias. E são várias situações em que a pessoa se sentiu abandonada. Qual é o tratamento para isso, né? Se é que é possível a gente dizer que há um tratamento, né? Quando a criança é pequena, o melhor a fazer ainda é a contenção, é o abraço. Porque o que a gente percebe? Ó, muita gente tem muita raiva dos pais.
Raiva. Raiva. Tem gente, às vezes, que diz também que é típico do movimento interrompido. A raiva dos pais é típica do movimento interrompido, né? Agora eu não tô lembrando, vou pedir aqui para os amigos consteladores me dar uma ajuda que sumiu da minha mente aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma cola aqui. A raiva do pai, o desespero, né? Às vezes até a indiferença. Ah, eu não sinto nada. Não é proteção, né? O detestar o toque, sabe? Tem gente que não suporta o toque da mãe, por exemplo. Abraço, principalmente. Aquilo incomoda, né? É típico do movimento interrompido. A criança que não gosta de ser abraçada pelos seus pais, o adulto que não gosta do toque dos pais, ele tem um movimento interrompido. Quase certo. Claro que a gente está meio generalizando aqui, mas é um indicativo de que algo está errado, né? Não podem ser pessoas extremamente amorosas com os outros, né? Mas elas têm aquela dificuldade, então eu não quero, não pode, me faz mal, né? Às vezes a pessoa usa essa expressão, me faz mal ver, me faz mal saber. Ah, eu não tô nem aí. Mas por dentro, no fundo, a pessoa está sempre querendo que o pai ou que a mãe mude, que algo aconteça, que ele venha e não, né? E no movimento de constelação, quando a gente coloca, ó, sim, Simone colocou aqui, ó. Muitas pessoas que foram adotadas também manifestam esse movimento. Exatamente. A adoção, normalmente, a criança que foi dada em adoção, ela tem movimento interrompido. E aí o caminho é outro, porque aí nesse caso sempre é necessário trabalhar o respeito dos pais que adotaram em relação aos pais biológicos, né? Porque há razões que levaram os pais biológicos à adoção, né? A doação, né, da criança. Então, o primeiro caminho é quem tem a criança tem sempre que manifestar respeito, reconhecimento e gratidão aos pais biológicos. Muitas vezes, nem é o caso. Às vezes, por exemplo, numa família em que há o pai e a mãe biológicos presentes, mas por alguma razão eles estão indisponíveis, porque o movimento interrompido se dá quando há indisponibilidade. Às vezes, essa indisponibilidade é emocional. Então, uma mãe com depressão, um pai com depressão, ele não está disponível para a criança. E a criança desiste dele, porque ele está olhando para outras dores. Às vezes o movimento interrompido, às vezes não. Não conheço nenhum caso, pode ser que exista, em que não haja uma repetição de padrão. Normalmente, os pais também tiveram esse movimento interrompido em relação aos seus pais, e aí vai indo para trás, né? Eram situações de pessoas que estavam sempre indisponíveis por vários motivos, desde questões de trabalho, questões emocionais mesmo, como a gente falou, questões físicas de doenças. E agora, com essa pandemia, a gente vai ver muitas situações no futuro de movimento interrompido por conta do distanciamento, porque há muitos filhos que estão sendo obrigados a estarem separados dos seus pais. E então isso vai se refletir, a gente vai perceber daqui a alguns anos, ou de repente já logo, questões de movimento interrompido. Então, o movimento interrompido, quando é criança pequena, o negócio é esse. A criança apresenta raiva do pai, agressividade. Não adianta o pai chegar e bater de frente. Nessa hora ele tem que abraçar. É contenção mesmo. É o abraço. A criança não vai querer. Por que ela não vai querer? Porque dói, ela não confia naquele abraço, ela não confia mais. Ela perdeu a confiança nas figuras parentais. Então tem que conter até que chegue a hora que a criança relaxa. E aí ela se entregou e aí o movimento foi completo. Ela precisa se entregar. Enquanto a criança é pequena, dá para fazer isso, né? Quando a gente cresce,
Quando a gente cresce, né? As nossas críticas aos pais são tantas. A gente esquece que são criaturas comuns, né? Por isso que volta e meia eu venho falando essa coisa de tomar pai e mãe. E eu posso dizer assim, ó, é um processo de tomar, né? Para quem teve principalmente o movimento interrompido, é um processo constante de continuar essa tomada de pai e mãe. E principalmente em relação à figura que houve, a interrupção do fluxo do amor. Porque o amor, ele está ali. E aí, como ele não pôde ser completado, eu fiquei com a dor, com a raiva, com a tristeza, com o desespero. Então, para eu completar esse movimento, eu vou precisar de ajuda. Ou ajuda profissional, né? Porque é muito difícil a gente conseguir completar o movimento de maneira automática, né? Então, quando a gente consegue pegar a nossa criança, nós adultos, conseguimos acolher a nossa criança, entender que a gente é que dá para ela, e a gente leva ela de volta até os nossos pais e depois toma ela de volta para nós, né? A gente entende que aqueles pais eram certos para nós, que a falta que eles nos fizeram também nos construiu. Olha que legal. Aquela falta foi o responsável por tantas coisas, pelas escolhas que a gente fez, né? Pelas buscas. Né? A gente só está conversando aqui hoje graças a isso, né? Olha que legal. Porque senão jamais eu falaria assim, essas coisas. E tantos outros, né? Muitos dos nossos dos terapeutas, dos curadores, são criaturas com movimento interrompido, religiosos. Religiosos são pessoas com movimento interrompido. É. A gente busca em outros lugares, né? A figura, só que sempre com um pezinho atrás, né? Um pezinho atrás. Então, como é que a gente precisa? A gente precisa de ajuda para completar o movimento. Porque enquanto esse movimento não se der, enquanto a gente não reconhecer a grandiosidade daquele pai e daquela mãe, o amor que existe, que de repente só não estava disponível para nós, porque o amor estava direcionado para olhar outras dores, outras questões, e que tudo que veio, né, deles foi importante. Então é importante olhar para isso. Num movimento de constelação, às vezes, quando a gente coloca e deixa os representantes livres, é comum, às vezes, o pai ou a mãe querer pegar o filho adulto. O movimento só se completa quando a criança ou o adulto, né, vai até seus pais. É a gente que tem que fazer o movimento de ida, porque eles fizeram o que era possível. E isso às vezes nos dói, porque a gente queria que tivesse sido diferente. A gente não consegue enxergar o resto, a gente só enxerga a nossa dor nessa hora, né? Porque a gente está ali em formato de criança. Criança com pensamento mágico de que podia ter acontecido alguma coisa que fizesse com que não fosse assim. De que há uma solução para que os pais venham e resolvam e mudem e façam, e não é assim. É a gente, o adulto, agora então, completando esse movimento. Muitas vezes só realmente com ajuda profissional. E é preciso encontrar um profissional sério que ajude a completar esse movimento. Normalmente são quem já participou de constelações, né, já deve ter visto às vezes a pessoa dizer para o pai dar orientação para o representante que não te mete. Fica aí, mesmo que dê vontade de sair. Por quê? Porque quem tem que ir é o pequeno. O movimento é sempre do pequeno para o maior, para o grande. A gente precisa aprender, né, a fazer. Como é que eu estou conseguindo completar meu movimento? Com muita reverência, com muito reconhecimento da grandiosidade. Mas para isso precisou, vou ser sincera, 6 anos. Anos de trabalho. Não é num primeiro momento, num primeiro movimento, às vezes. A pessoa pensa assim, vou lá fazer uma constelação e vai ficar tudo resolvido. Não. Precisa
precisa muita coisa. Marcinha, que bom que tá gostando, Marcinha. Às vezes a gente tem em casa um filho com mais necessidade que o outro, por uma questão de saúde, uma questão. E aí aquela criança aprende que ela não é importante. Que os pais precisam olhar, mas não é questão de não ter amor. A gente não está falando de ter ou não ter amor, é o sentimento, é uma coisa interna. Então a gente completa essas questões, né, o movimento, sempre a gente precisa primeiro ter muito claro que dentro do nosso coração os pais são biológicos. Biológicos. E por que eu falo dos biológicos? São eles que nos deram a vida. A vida só pode ser tomada deles. Então, mesmo que depois eles não puderam ficar, a gente primeiro recebe tudo deles. E depois a gente agradece aos cuidadores que garantiram a manutenção da nossa vida. Olha que bonito isso, né? Esses dias eu ouvi e achei fantástico uma fala que foi que os pais eles estão a serviço dentro do sistema familiar da perpetuação da vida. E é real. E é a vida que importa. E os filhos, eles estão a serviço da reconciliação do sistema. Olha que bonito isso. Alguns de nós somos pais, nem todos de nós somos, e nem todos de nós seremos pais. Aqueles que estão imbuídos dessa função parental, né, paternal, eles estão a serviço da vida no ramo da perpetuação da própria vida física. E nisso, como pais, nós somos perfeitos, porque a vida chegou. É só isso. O resto são as questões da relação, né? Que como filhos, aí entra a questão, a gente está a serviço do quê? Da reconciliação. E eu acho fantástico. A constelação ela veio para juntar o que estava separado, unir o que estava separado. Tão bonito. E aí, a pessoa que eu vi, agora eu não lembro quem foi, acho que foi a Marilise, professora da Hellinger Schule, que usou essa expressão, não sei se foi a Marilise, bom, agora não importa quem foi. Mas eu acrescentaria ainda que todos os outros cuidadores, as pessoas que fazem às vezes, porque nossos pais não puderam dar, continuar o cuidado. Então aí entram às vezes os que adotam, né, os pais adotivos, um tio, uma tia que presta ajuda ali para garantir, né, que aquela criança progrida, né, siga. Esses aí estão então a serviço da manutenção da vida. Olha que lindo. Então eu até repeti, ó, os pais eles estão a serviço da perpetuação da vida. Todos os outros criadores eles estão a serviço da manutenção da vida. E os filhos estão a serviço da reconciliação no sistema familiar. É necessário a gente reconhecer e honrar todos os que vieram antes, né? Que são pessoas comuns, que fizeram o que podiam, né? E perceber que o amor ele está presente, mesmo quando a gente acha que não está. Ele está ali, né? Fazendo a sua parte dentro dos nossos corações e que às vezes essa raiva, essa desconfiança é só amor, um movimento de amor que não pôde ser concluído. Então, né? Vamos olhar para isso, porque o primeiro passo é sempre o olhar. A gente percebe nas constelações que nessa hora o filho tem dificuldade para olhar para o seu pai ou para sua mãe quando ele tem esse movimento interrompido. Ele não quer olhar, né? Então, às vezes, só o olhar já é um primeiro movimento que depois pode despertar outros.
Eu vou ser sincera com você. Comigo eu precisei de muitas constelações. Precisei de muito tempo de participação em constelação. Precisei de muito tempo de estudo, de reflexão, de exercício sistêmico. Acho que estou no caminho, né? Mas é um caminhar que cada um faz para completar. Olha só. A Simone colocou, na atualidade, há mães apenadas que parariam enquanto cumpriam. Que pariram. É isso, acho que tu quis dizer, né? Enquanto cumpriam suas penas e precisam entregar seu bebê passado alguns meses. Isso me remeteu aos meus antepassados, que foram arrancados da África e depois do comércio de escravos, as crianças eram separadas precocemente também. Exatamente, Simone. E aí a gente percebe dentro dos povos que houve escravidão, né? Que houve seres humanos escravizados, a gente percebe que é assim o movimento interrompido. E é um movimento que se repete nas gerações até que um descendente tenha coragem de completar o movimento e interromper o ciclo, né? Era pariram mesmo. Interromper o ciclo. A gente precisa coragem para fazer, né? Coragem para tomar os pais, coragem para tomar a vida. Eu acho bárbara essa expressão do Bert Hellinger, né? Tomar pai e mãe. Porque a gente sempre diz, pai deu a vida, né? Deu é algo que eu te entrego na mão. Tomar, e tem duas acepções no sentido de tomar que eu já vi, é algo que eu vou lá e pego para mim. Tá ali, tá disponível, só não peguei. E também pode ser algo que eu tomo mesmo, né? Literalmente, eu tomo e me encho de vida. A vida tá ali. Quantos de nós não tomamos para nós? Porque a gente não quer fazer por várias razões, né? Há razões por trás. Há dores, precisam ser respeitadas e precisam ser olhadas. Mas a hora que a gente percebe que cresceu, o nosso adulto precisa tomar conta da situação. Porque a nossa criança, ela precisa de alguém que direcione o caminhar dela. Todos nós temos essa criança. Então, o adulto que há em nós pega e embala e abraça a criança muito forte e direciona ela para onde ela tiver que ir, com muita coragem, com muito amor e com muita paciência, porque cada um de nós temos o nosso, né? O tempo de cada um. Então, gente, amei estar com vocês. Foi um prazer, mais uma vez, a gente estar junto. E nos vemos na quinta-feira, tá bom? Uma excelente semana para todo mundo.